Tá. sim. Assim, Paty. Eu não sei se eu preciso, que tem os casos clínicos aqui, eu acho que eu não preciso compartilhar, acho que eu posso ir lendo. Acho que eu vou fazer isso, não vou compartilhar não, que aí a gente pode voltar na aula, nos pontos que, né, assim, buscando os slides da aula, nos pontos que forem interessantes, assim, da gente responder as perguntas, né? Acho que eu vou fazer isso. Vou colocar aqui a apresentação de novo. E aí a gente vai voltando nos slides na medida que for precisando. Bom, então esses casos eu tinha postado. Quem leu antes, quem tentou resolver antes da aula? Alguém tentou responder antes da aula? Paty, eu fui escrevendo porque o que vinha na minha cabeça do que eu tinha lido. Praticamente tudo tinha até a página 120 por aí, do guia. Ótimo! E depois da aula, assim, você achou que complementou ou pelo que você tinha lido já dava? Assim, do que veio da aula, não só complementou, como serviu para ter novas ideias. As pessoas aqui, elas trouxeram, tipo assim, aquelas perguntas que estavam, que dão para complementar bastante, né? Que você mesma disse que às vezes a gente não para pensar, e a gente vai fazendo essas perguntas assim, né, Paty? Então, eu acho que com a aula foi muito, agregou muito, não só por causa do conteúdo da matéria em si que você já tinha preparado, mas também com essas contribuições, tanto das meninas da Odonto e tudo mais. E que você trouxe também, né? Que você trouxe um aspecto que, né, logo lá na introdução mesmo do documento, eles falam, e essa ideia mesmo, né? Que é importante a gente ter ampliado, assim, da alimentação. Esses casos aí já é uma pegada bem prática mesmo, né? Do que rola no OBS, assim, de dúvida. Esse primeiro caso, né, do bebê Bruna, de 2 meses, chega ao OBS trazida por sua mãe Bianca para vacinação. Lá a mãe se queixa que seu leite está fraco, não está sustentando a criança. Então, quais perguntas você faria, né, se você entrasse com essa paciente e seu bebê para uma consulta, para saber se há necessidade de complementação ou não? Né? E se tivesse uma indicação de complementação, quais que seriam as suas opções? Porque pensem bem, esse discurso assim, meu leite está fraco, não está sustentando minha criança, ele é muito comum. Em algumas situações, é só uma interpretação errada, você só precisa fazer um esclarecimento. Em outras, você pode estar diante mesmo de um caso em que o leite materno, ele está ali, mas né, precisava de uma quantidade maior para aquela criança ficar satisfeita e ser nutrida adequadamente. Então, tanto pode ser uma fala assim, né, nada a ver, como pode ter tudo a ver e você precisar ali fazer uma intervenção. Isabela, o que você me diz? Eu pensei primeiro em perguntar o porquê, né? E aí eu vi no livro que você colocou, achei super interessante, que às vezes as mães falam que porque o leite tá ralo, ou porque a consistência não tá que ela acharia ideal, né? Ou porque a criança pede toda hora e aí não fica satisfeita. E aí eu ia querer também saber da quantidade, assim, quanto de leite está saindo, se está tendo produção de leite e entender. Ótimas observações. Yuri, você quer complementar? Você está com a mãozinha levantada? Eu ia começar a perguntar primeiro sobre a relação que ela tem com a amamentação, né? Se está tudo certo, se está tudo bem, porque tem aqueles casos de baby blues, tem depressão pós-parto, e essas duas, elas estão muito relacionadas com a questão de alimentação da criança, né? E de querer cuidar do filho também. Depois disso, eu pensei em perguntar sobre a rede de apoio, né? Se tipo, tem alguém que está ajudando ela com as questões mesmo domésticas, se ela está se cuidando bem, porque às vezes está até no guia lá, lá para a página 30, por aí,
a questão da mãe, às vezes, esquecer de cuidar de si mesma, porque o menino não tem um horário muito bem definido, ele vai amamentar quando ele quer, né? Às vezes ela não descansa direito. A questão do... Aí depois disso seria bom a gente perguntar, caso for uma paciente nova, que a gente não tem muito costume, se ela mudou de uma UBS para outra de referência, porque ela pode ter mudado de casa, se ela faz algum tratamento com quimioterápico, se ela tomou vacina de febre amarela recentemente, se ela tem alguma IST e conversar com ela sobre isso, né? Tipo, a caso de HVTL1 e 2 e HIV, principalmente. No caso de hepatite A e B não precisaria, só no caso de hepatite C. E depois eu falaria para ela sobre a importância do leite, que cada mulher tem um leite diferente, que às vezes esse leite que suga primeiro pode parecer meio ralo, meio esbranquiçado, mas é normal, esse leite tem muita água, tem anticorpo, tem proteína que o menino vai precisar muito, e depois, à medida que ele for sugando, o leite ele vai começando a ganhar uma cor mais branca, mais consistente, assim, entre aspas, e amarelada, porque tem mais gordura. O que é importante para dar aquela saciedade para o bebê, mas que não existe de forma nenhuma um leite fraco. Cada mãe consegue dar esse leite e depois, no decorrer da consulta e da conversa, a gente ia ver se tinha mais alguma coisa. Caso o leite fosse saindo menos, ia ser bom a gente indicar para ela começar a tirar mais leite, né, estimular mais o aleitamento, porque quanto mais a criança suga, mais leite vai produzir. O leite que vem antes, que ele está guardado, entre aspas, nas mamas, é uma quantidade bem pouquinho. A maioria é produzida enquanto a criança mama. Ótimo, muitas informações. O Yuri deu uma ampliada aí na nossa anamnese, né? Isadora quer falar? Oi, Paty. Ei. Aqui, eu queria perguntar se a sucção do neném tem a ver com isso. Ver como que foi o teste da linguinha, se ele tem o freio preso, porque quanto mais ele suga, mais produz, né? Ótimo. Nossa, vocês estão trazendo umas coisas muito interessantes. Alguém mais quer falar? Que eu vou, senão eu vou organizando aqui as coisas que vocês falaram. Então, vejam bem, a Isabela chega e dá uma direção mais prática. O Yuri dá uma ampliada, assim, né, das possibilidades, e a Isadora trouxe mais um dado. Será que esse bebê está com dificuldade, né, por causa ali da linguinha para mamar? Então, vamos lá. Sistematizando tudo que vocês falaram. Primeiro passo, eu gostei muito dessa pergunta da Isabela. Mas por quê? É tentar entender o que aquela pessoa, sabe, começar do mais simples. O mais simples é o quê? A mãe disse, o leite não está sustentando, né? Deixa eu ver aqui as palavras, vou ver aqui. O leite está fraco e não está sustentando a criança. Então, o primeiro passo para você conseguir, né, ajudar aquela família, né, você ter uma entrada, assim, efetiva, é você entender por que ela está pensando que o leite é fraco e por que ela está pensando que não está sustentando. Aí, vocês podem se deparar com muitas dessas coisas que vocês falaram. Então, vou tentar lembrar aqui das coisas que vocês falaram. A coloração do leite. Então, a referência que as pessoas têm, muitas vezes, na maioria das vezes, é o leite de vaca. E o leite de vaca, ele é branquinho. Isso é uma característica do leite dessa espécie. O leite humano, ele tem outras características, né? Ele não é tão branquinho ali como o leite de vaca, o que não quer dizer, né, que por ele ser mais translúcido ou mais amarelado, que ele seja pior. É uma característica da espécie. E esse leite, o aspecto do leite materno, ele vai depender muito da fase, né? Por exemplo, o colostro, ele é muito aguado ali, né? A percepção visual das pessoas é que é como se fosse um leite muito aguado. Assim como o leite, e o volume é menor. E o leite que sai no início, depois que, né, que já não é o colostro mais, aquele leite do início, ele é mais rico em água, proteínas,
E o leite do fundo, né, do final ali da mamada, como o Yuri lembrou, acho que foi o Yuri, é um leite mais rico em gordura, que é importante para a saciedade. Então, esse leite fraco pode ser por causa do aspecto. Aí, se for do aspecto, você esclarece, como eu estou esclarecendo aqui para vocês. Se esse leite fraco não está sustentando a criança, veio como conclusão por uma frequência de mamada muito alta, você vai explicar que o bebê, ele mama muitas vezes mesmo ao dia, né? Umas 8, assim, em média, né? Mais ou menos a cada 3 horas, assim, umas 8, mas isso, assim, tá longe de ser uma regra. E que no primeiro mês de vida, que não é o caso do bebê, o bebê tem 2, mas no primeiro mês de vida isso pode ser mais ainda, porque o bebê tá ali tornando cada dia a dia a mamada mais eficiente. Então, às vezes ele pega, solta, aí cansa, aí pega de novo, aí mama mais um pouco e solta antes de estar saciado, e aí vai, né? Que ele vai e volta, mas no final do primeiro mês tá melhor. Então, às vezes, essa percepção é pela frequência. E isso eles percebem muito na madrugada. Mas para o bebê, cada mamada é uma refeição. E essa distinção, assim, porque tá de madrugada, porque tá de dia, igual a gente faz, esse padrão alimentar distribuído ao longo do dia e à noite não, isso ele vai aprendendo, adquirindo com os meses. Mas no início, a frequência de mamada dia e noite vai ser a mesma ali, né? Então, explicar que a criança mama muitas vezes mesmo, que o leite materno ele é de fácil digestão, então ele rapidamente ele é absorvido, né? E que não existe leite fraco. Todas as mulheres, né, sejam elas gordas, magras, negras, brancas, coloridas, de qual forma, né, qual classe social, elas produzem um leite materno. Eu vou acrescentar esse slide à aula, que eu não vi, não lembro desse slide. Esse slide é importante, que é alguma coisa, tá nesse guia alimentar. Não importa a mulher, seja quais forem as características dela, mesmo que ela não esteja muito saudável, assim, gente, claro, né, devido às proporções, vamos assim entender. Claro que se ela tiver com uma infecção que vai transmitir para o leite, eu estou querendo dizer dos nutrientes. Essa mulher, ela vai produzir um leite adequado. É diferente assim, se a mulher está desnutrida, se a mulher, né, tem algum adoecimento, pode ser que ela não consiga produzir a quantidade adequada. É como se o organismo tivesse uma receita de produção de leite materno e que ele só fizesse leite materno na receita certa. Aí ele faz com aquele básico ali correto. Se ele não tiver nutrientes suficientes, ele não vai produzir errado. Ele não vai produzir um leite deficiente. Ele tem uma receita que ele segue. Se ele não tem nutriente, ele pode não produzir, né? Ser uma quantidade aquém. Geralmente a gente tem assim situações em que é necessário maior estímulo. Como vocês falaram muito bem, quanto mais o neném suga, mais ele estimula a produção e a descida do leite. Vocês explicaram isso muito bem. Então, às vezes, está precisando estimular mais, colocar o bebê mais para mamar. Então, tudo começa, qualquer explicação em torno disso, leite fraco não está sustentando a criança, vai começar da pergunta simples, mas como assim? O que você quer dizer com isso? O que você está querendo dizer com leite fraco? De onde você tirou isso? E o que você está querendo dizer com, né, não está sustentando? Aí, a partir da dúvida da pessoa, é que você vai fazer a orientação adequada, né? Mas não existe leite fraco. Pode acontecer do leite estar sendo insuficiente para saciar a criança. Então, a pergunta é, a questão do caso trouxe o seguinte: quais perguntas você precisa fazer para entender se está precisando complementar esse leite com uma fórmula, com leite de vaca ou não? Então, você só vai prescrever, orientar, acrescentar um leite se estiver insuficiente. Como que você vai saber isso? É um jeito muito simples. Você vai perguntar assim: na hora que o seu neném chora, você coloca ele no peito, você tem leite? Aí ela fala, tem. Não, então beleza, ela tem leite na hora que ele pede, que ele chora, que ele tá com fome. E quando o neném mama, e depois que ele acaba de mamar, ele fica tranquilo, ele fica satisfeito,
Ou ele continua dando sinais de que está com fome e o seu leite já acabou, né? O bebê está sugando e o leite acaba e ele continua com fome. Como que é? Ele mama e fica satisfeito ou não acaba a fome dele, mas acabou o leite? Aí é que tá. Se ela falar que acabou o leite, é porque em algumas mamadas o leite está na quantidade, uma quantidade insuficiente. Então você vai precisar orientar que naquela situação, naquela mamada em que o bebê continua com fome, você tá no peito, acabou o leite, põe no outro, acabou o leite, você não tem de onde tirar mais leite que só tem 2 mamas, então você vai recorrer ou à fórmula infantil completando, né, para dar saciedade ao bebê, ou leite de vaca modificado, né, porque 2 meses você vai ter que diluir em água. Então vocês entenderam? Agora se ela falasse não, toda vez que ele mama, ele fica satisfeito. Aí depois passa-se 1 hora, 1h30, ele começa a chorar de novo de fome. Aí você vai dizer, não, então ele mamou, ficou satisfeito e esse tempo foi o suficiente para digerir tudo e ele querer mamar de novo, né? Porque tem bebê que mama a cada 2 horas, a cada 3, pode ser que aquela mamada anterior foi numa quantidade menor, que ele sugou mesmo, estava com menos fome, e aí ele teve fome mais cedo, né? Pode ter várias coisas. Pode ser que a mãe está dando, assim, o início de um peito, aí depois passa para o outro, e o bebê nunca mama o leite do final, então fica saciado menos tempo, né? Então, vamos lembrar aqui como que acontece. O bebê chora. Na hora que o bebê chora, a mãe coloca na mama. Aí o bebê vai mamando, e vai ter uma hora que ele vai parar. Se ele parar e ainda não tiver esvaziado aquela mama que a mãe colocou o bebê primeiro, ela vai anotar ali esquerda, né? Faz de conta que ele não mamou tudo. Aí na próxima vez que ele chorar, ela vai colocar ele naquela mama que não tinha acabado ainda e depois passar para outra. Então, esvazie uma mama até o fim, para ele mamar o leite rico em água, em proteínas e também o leite rico em gordura, para depois passar para outra mama. Então, você checa isso tudo e vê se realmente ele está mamando o leite todo. Se ele esvazia uma mama, passa para outra, esvazia a outra também e continua dando sinais de fome, não tem outra alternativa, vai ter que complementar. E aí, se ela puder comprar, a fórmula infantil, prepara um pouquinho, dá pelo copinho e para na hora que ele estiver satisfeito. Fez 30 ml, ele tomou, não está satisfeito, você faz mais 30, orienta e dá. E aí, na hora que ele parar, bom, ficou satisfeito. E o fato disso acontecer numa mamada, não quer dizer que toda mamada vai precisar de completar. Às vezes uma mamada precisa, na outra não. Então você vai orientar a fazer isso, completar só quando ela ainda tiver sinais de fome e o leite já tiver acabado todo. Ela poderia também aproveitar um momento que ele mamou menos e ordenhar, guardar na geladeira e depois quando ele mamar, né, que tiver insuficiente, ela dá o próprio leite no copinho, né, aquecido em banho-maria. Então, para a gente saber se está faltando quantidade ou não, a gente vai ter que ver isso, se tem saciedade, se o neném fica satisfeito quando ele mama ou não. Agora, a qualidade do leite é sempre boa. Tudo bem até aqui? Bom, vocês poderiam questionar assim, e se você pesasse a criança, examinasse, pesasse a criança e visse que o peso está insuficiente, o ganho de peso, né, está pouco para o previsto, está insuficiente, você poderia concluir que o leite materno está pouco? Tem quantidade inadequada, insuficiente? Isadora quer responder? Não, Paty, eu queria perguntar, tipo assim, mesmo que a mãe tem uma alimentação assim que não é rica e tudo mais, ela produz um leite ok? Produz porque o organismo tem reservas, né? Entendi. Então ele produz Então, até que vai ter uma nunca hora que mesmo. vai exaurir tudo e ela talvez pare de produzir, né? Mas assim, o nunca é ruim, é nunca mesmo. Entendi. Obrigada, viu? Nunca é ruim, eu também sempre fico de olho no sempre e nunca, né? Mas assim, se ela chega a produzir, ela vai produzir um leite adequado. Mas pode ser que ela produza uma quantidade inadequada, insuficiente, né?
Entendi, obrigada. Nada. E a minha pergunta, gente, Yuri, você quer responder ou quer fazer outra pergunta? É responder e fazer outra pergunta. Patrícia, assim, a gente não pode concluir assim de uma vez, né? Tem que, além dessas medidas do exame físico, a gente tem que considerar também o exame físico da mãe e do menino. Por exemplo, o Eduardo, ano passado, lá para o meio do semestre, ele deu um exemplo, por exemplo, que a mãe estava amamentando a criança, estava alimentando a criança, tipo assim, toda hora, e o menino não ganhava peso de jeito nenhum. E várias vezes que ela levou médicos, em pediatras e tudo mais especialistas, os médicos sempre acharam que ela não estava amamentando direito e deram o suplemento. Só que depois de um tempo percebeu que começou com, se eu não me engano, uma hipótese de doença celíaca e depois foi para uma hipótese, e depois, chegando no hospital, teve mais exames e viram que a criança estava com aquela tremulação no olho e descobriram que era um tumor, por exemplo. Então, não necessariamente vai ser porque o leite da mãe é fraco ou que ela não alimenta direito, que está sendo insuficiente. Eu acho que o resto do exame físico e todos os exames complementares podem indicar outras causas, então é bem importante a gente chegar nisso. A outra coisa que Agora, só uma coisa para não perder, Yuri. Agora, assim, isso é um caso mais raro, né? Porque em 10 casos que você vai atender na UBS, uns 11 vão ser mais, assim, relacionados, assim, a erro alimentar, a a informação inadequada. É muito mais as pessoas criarem, assim, é fraco, é insuficiente, por interpretação errada de alguma coisa. Isso é muito mais comum. Não vão precisar fazer exames complementares de crianças saudáveis, né? Crianças que vocês estão acompanhando ali e estão saudáveis, porque, por exemplo, a mãe fala isso. Tá fraco e tá insuficiente. Aí você pergunta, o que isso quer dizer para você? Na hora que você entende que é porque ela vai falar assim, porque eu não tá branquinho e porque de 3 em 3 horas o neném mama, você vai fazer um esclarecimento, né? Você não vai nem pensar em pedir exame nenhum. É quando as coisas não batem, né? Quando a criança ali, você vê que tá mamando, né? E que além disso tem outros sinais ali, não tá ganhando peso, alguma coisa assim, que você começa a pensar nesses diagnósticos mais complicados, mais raros, né? Sim. Sim, tem até uma parte que o livro chama atenção para a obstrução dos ductos, né, de onde o leite pode vir e tudo. Tem outras causas também, mas geralmente eu acredito que seja mais comum mesmo disso acontecer, até mesmo de problema de pega, essas coisas todas. Tem coisas bem simples. O mais comum são essas coisas mais simples. Agora, sobre o raciocínio que eu pedi para vocês fazerem, se eu fosse lá e pesasse o bebê e ele tivesse com ganho insuficiente, eu estou pensando aqui, gente, num bebê saudável. Eu estou fazendo raciocínio clínico com um bebê saudável, tá? O que poderia ser? Pode ser, significa ganho de peso inadequado é igual a leite insuficiente? Não é, sabe por quê? Às vezes o bebê não está ganhando peso porque a mãe não está oferecendo, porque às vezes ela entendeu que livre demanda era oferecer o peito a cada 3 horas, né? 3 em 3 horas significa assim, que se o bebê não pedir para mamar antes das 3 horas, você oferece quando der 3 horas. Isso para aquele bebê que tem até uns 4 meses de vida. Né? Então, assim, o bebê tá dormindo, não acordou para mamar, né? Tá dormindo direto, você tem que pensar assim que, né, o que está acontecendo? Porque o usual seria ele despertar para mamar pelo menos a cada 3 horas, né? Então, mamar antes sem problema, né? Você tem que prestar atenção se ele não está indo direto. Porque quando a gente tem hipoglicemia, dependendo da idade, os sintomas mudam. E para um bebezinho, quando ele tem hipoglicemia, o sinal mais evidente é sonolência. Então, às vezes, o bebê está lá 10 horas sem mamar, ele está entrando em coma ali, né? Ele não tá dormindo, né? Ele está rebaixando o sensório. Então, assim, tem várias coisas. Então, às vezes, as pessoas usam esse 3 horas, que é o máximo, para ficar esperando para oferecer a mama. Então, às vezes, a mãe tem leite, o bebê mama bem
e não ganha peso porque ele fica chorando de fome e ela fica esperando dar horário para mamar, né? Então, vocês têm que fazer o raciocínio. A anamnese é a chave, né? E como num caso mais extremo, como o Yuri ilustrou, às vezes tem uma doença aí por trás, né, da situação. Gente, alguém mais quer perguntar? Paty, eu tenho uma pergunta. Sim? Esses casos, por exemplo, parece uma pergunta boa, mas é porque eu acho que muita gente já deve ter escutado isso. Mas, por exemplo, quando o neném é muito novinho, antes de 4 meses, e a mãe fala assim, é uma beleza, ele dorme a noite toda. Aí ele começa a dormir lá para as 8 horas e acorda só às 7 da manhã. Nesses casos, a gente precisa alertar com relação a essa constância no sono, se ele não deveria acordar para mamar, alguma coisa assim? Sim, sim. E aí, deveria sim, porque, olha só, vocês podem usar uma associação mnemônica para vocês se lembrarem disso. A criança, até uns 3 meses de idade, ela fica ali até umas 3 horas sem dormir, sem mamar. Bem, né? 4 meses, pode ser que ela fique umas 4 horas ali bem sem mamar. Né? Pode ser assim, você espera que ela tenha reserva para não fazer uma hipoglicemia por não ficar sem mamar 4 horas. Um bebê com 6 meses consegue ficar 6 horas sem mamar. Então, ele dormiria 8 horas da noite, aí lá para meia-noite ele mamaria, e aí de meia-noite às 6 ele poderia ficar a noite inteira, mas isso é um bebê mais velho, de 6 meses, né? Bom, isso eu tô falando de uma forma geral. Vocês vão escutar, talvez alguns pediatras digam assim, mas se o neném nasceu com peso bom, nasceu a termo, ele tem reserva para ficar algum tempo, horas assim, sem mamar. Mas horas assim, gente, assim, 4, 5, 6, né? Então, por exemplo, o Eduardo Tavares, que é neonatologista, eu já discuti isso com ele. Ele fala, não, mas neném a termo, não precisa. Mas assim, ninguém tá pensando em 12 horas, não, sabe, Carolina? A gente está pensando assim, que talvez com 3 não precisasse acordar, com 4 não precisasse acordar. Então, como é muito comum, às vezes, essa ideia, né, de que o sono alimenta e como as pessoas ficam muito cansadas, e aí vai ser uma beleza um bebê que dormir 12 horas, 10 horas, né, um bebezinho assim nos primeiros meses de vida, eu acho mais prudente alertar. Mas eu não vou dizer assim, olha, eu não vou dizer isso, tá? Assim, se o seu bebê não mamar com 3 horas, ele vai ter uma hipoglicemia e a hipoglicemia ela é capaz de provocar dano neurológico irreversível, que seria retardo mental, né? Impacto cognitivo mesmo. E é verdade que a hipoglicemia traz consequências que podem ser irreversíveis, isso é verdade, mas eu não vou falar assim. Eu vou explicar, falar assim, olha, o seu bebê é muito pequeno, assim, se ele está nos 3 primeiros meses de vida. Seu bebê é muito pequeno e a capacidade gástrica do estômago dele, né, que eu não vou falar capacidade gástrica, né, o tanto que cabe no estômago dele é muito pouco. A digestão é rápida. Daí a pouco os níveis de açúcar no sangue caem. Então, depois de 3 horas, é bom você tentar pôr o seu bebê no peito, tentar colocar ele para mamar. Às vezes ele mama até dormindo. Isso eu tô pensando no leite materno, tá, gente? E aí eu vou falar 4 horas para o bebê que já tem 4 meses e vou falar 6 horas para o bebê que já tem 6 meses. Porque essa situação, né, da sonolência, porque tá mais hipoglicêmico, isso, né, é arriscado, mas eu não vou falar de dano cerebral, não vou falar nada disso, não. Eu vou tentar explicar. Mas a natureza, gente, a gente está fazendo uma discussão aqui bastante teórica, porque a natureza ela é tão perfeita, o que acontece é que a mama dói, né, fica túrgida, um desconforto para a mãe. Às vezes a mãe desperta ali com aquela dor na mama, querendo mesmo que o bebê mame para ter aquele alívio, sabe? Então, 3 horas depois, é quase o corpo ali dando um alerta. Então, em vez dela ordenhar, ela coloca o bebê para mamar. Então, assim, a gente dá esse toque, né? Fala assim, olha, não tem essa coisa, bebê nesses primeiros 3 meses de vida não dorme a noite toda, não. Se dormir a noite toda, você desconfia que tem uma coisa errada. Vai lá, dá uma olhada, tenta pôr ele para mamar depois que passar 3 horas, ou 4 meses, 4 horas, ou com 6 meses, 6 horas, sabe?
eu falo de um jeito leve. E principalmente assim, se fizer, eu sempre pergunto, tá acordando umas 2 vezes na noite para mamar? Tá, né? 2, 3 vezes? Tá. Aí eu, né, já vejo que tá tudo ok, não vou, né, falar nada assim. Mas se o neném é prematuro, se o neném é baixo peso, aí vai só aumentando o risco disso acontecer, tá? Gente, acabou que a gente ficou só no caso 1, 11h32. Aí eu vou recalcular ali, né? Eu vou refazer assim o esquema da aula que vem para dar tempo da gente conversar um pouquinho, né? Terminar esses casos e passar para alimentação de 2 anos em diante, tá bom? E a gente poder fazer um caso juntos, tá? Tati, mas aqui, realmente é muito bom, igual você falou, a gente vê pelo caso, assim, parece que os questionamentos aparecem com muito mais facilidade. Eu acho que a hora que vocês aprendem mais é na hora que pega um caso para resolver. Aí você fica lá, dilui, não dilui e tal. Aí na hora que chega uma pessoa para você atender e fala assim: olha, meu neném tá com 3, que é o próximo caso, o neném tá com 3 meses, minha licença maternidade termina daqui 1 mês. O que eu faço? Já tento dar mamadeira para ele agora para ver se vai dar certo ou não? Então, assim, eu tento sempre trazer muito para a prática. Aí a gente começa a semana que vem com esses casos, discutindo esses casos, eu vou ficar vigiando o horário, para a gente falar um pouco dessa alimentação da criança acima de 2 anos, que é muito mais fácil, né? O mais detalhado mesmo são esses 2 primeiros anos, principalmente o primeiro ano. E aí a gente faz um caso juntos, tá bom? Paty, a melhor parte dessa aula é que são coisas que as pessoas sempre perguntam pra gente. O pessoal fala assim, você tá fazendo medicina? Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso. Se vocês estivessem no posto, vocês iam se sentir muito úteis. Porque você ia pensar assim, no segundo período de medicina, olha o tanto de dúvida que eu consegui esclarecer. É impressionante. E Carol, que está mais, né, na prática e tudo, né? Você deve escutar muito essas coisas, né? Nossa, ajuda muito, foi ótimo. Então, você entendeu assim, quanto menor o bebê, mais baixo peso prematuro, mais risco de desenvolver uma hipoglicemia. Isso não é uma coisa assim tão esperada, mas também, assim, você ficar tranquilo com um bebê que está dormindo 8 horas, 10, 12, sem mamar nos primeiros meses de vida é muita loucura, né? Arriscar demais. Eu perguntei porque eu escutei uma pessoa falando comigo esses dias, e geralmente a mãe acha ótimo, fala assim que o neném é super bonzinho. Pois é, quando fala isso, assim, nossa, eu falo, ai, ai, ai. Tá bom, gente, até semana que vem, né? Eu vou ver se eu já... Né, eu tava baixando as aulas aí no intervalo, mas não deu tempo, porque